Gente, esse tema, roubo energético, é um tanto quanto complexo, mas também muito interessante. E a base dos meus estudos foram esses dois livros, na verdade são três, certo? É esse aqui, Magos Negros, do Robson Pinheiro. Esse livro é muito interessante. E esse outro aqui, Reza Forte, do Norberto Peixoto, pelo Espírito Ramatiz, certo? Mas existe um outro livro também do Ramatiz, que se chama Magia de Redenção. E esse livro, se não me engano, parece que ele é de 67, olha só. Ele nunca teve tão atual, tão assim, tão presente nessa realidade a respeito das trocas energéticas que existem entre pessoas, entre a natureza e até mesmo entre os animais. A gente pode observar na natureza que existem, por exemplo, algumas plantas que elas são vampirizadoras, ou seja, elas se aproveitam de outras plantas, né, que inclusive, se não me engano, aquelas plantas chamadas de trepadeiras, né, ou seja, elas montam ali sua vida em cima de uma outra árvore, né, e ali elas coexistem, elas vão vivendo, né, entrelaçadas, digamos assim, nesse processo. E nós temos também pessoas que se habituam, ou que de forma consciente ou de forma inconsciente, a drenar, a sugar energia de outras pessoas. Nesse processo, é interessante porque eu me lembrei de um episódio lá, e vai spoiler, do seriado WandaVision, em que tem uma, na verdade, tem uma bruxa, né, chamada a Agatha, e que ela, um dos grandes poderes dela é exatamente de drenar a energia de outras bruxas, né? Então, tal que tem uma cena em que mostra ela drenando a energia de outras bruxas. Então, ela absorve esse poder e ela se torna mais forte. E isso, embora seja ficção, embora a gente tenha ao longo da história relatos a respeito sobre vampiros, você vê que é uma temática bem presente no cinema. E os vampiros, na verdade, eles se originaram exatamente disso, da questão de que existem pessoas que elas têm uma técnica, que elas têm algo que elas sugam de outras pessoas para poderem se manter, né? Então, tal que é uma enfim, como eu disse, a indústria do cinema tem vários assuntos sobre esse conteúdo, vários filmes que mostram, como, por exemplo, pessoas que se mantêm mais jovens sugando outras pessoas, né? Então, tudo que isso aí aparenta ser uma espécie de mitologia, uma espécie apenas de história, de quadrinhos, de filme, isso acontece na vida real. Muitas pessoas, como a gente vive trocando energia direto com as pessoas, então logicamente que a gente não troca só palavra, a gente não troca só sorriso, carinho, insultos com outras pessoas. A gente troca também algo muito mais sério, que é o quê? Nosso quanto energético que a gente está distribuindo aí, por onde a gente passa, nossos objetos, as coisas que a gente toca, tem a nossa parcela energética e muitas pessoas têm essa capacidade de sugar. Mas existem alguns comportamentos e é aí que vem a grande diferença, porque muitas vezes a gente pensa que são as outras pessoas que elas drenam a nossa energia, mas muitas vezes nosso próprio comportamento perante a vida facilita para que a gente sofra esse déficit energético. E sofrer um déficit energético, eu digo e repito, nem sempre é culpa de outra pessoa, mas muitas vezes é nosso próprio comportamento que permite esse roubo energético. Então, tal que vocês podem observar que ao longo do tempo sempre escutou-se em algumas religiões a questão do corpo fechado. Há pessoas que têm um corpo fechado, que não pegam nada, que não são sugadas, não tem, elas não sofrem esse tipo de coisa, né? E existe, perante o espiritismo, uma explicação a respeito do que seja corpo fechado. E o que eu acho mais interessante é que atualmente não é só a visão do espiritismo, mas essas verdades elas vêm sendo reveladas, inclusive nas redes sociais, seja pela radiestesia, seja
pela espiritualidade como um todo, seja na Umbanda, seja em diversas religiões, existe bem essa questão dessa movimentação energética, do quanto é importante a gente ter consciência a respeito disso, para que a gente possa realmente se tornar menos suscetível. Pai João de Aruanda, nesse livro aqui, ele fala que todos nós, por conta do planeta ser de provas e expiações, nós estamos suscetíveis a roubos energéticos, seja por espíritos, seja por pessoas, ou seja, nós mesmos que desperdiçamos nossas energias. Olha só, ainda tem esse terceiro detalhe. Então, ele diz que por conta de estarmos num planeta de provas e expiações, é um planeta onde ainda o mal predomina sobre o bem, então a gente está suscetível a esse tipo de situação. E que a gente pode o quê? A gente pode sim se defender, a gente pode aprender técnicas, a gente pode ter conhecimento para que isso não aconteça sempre. Por exemplo, tem pessoas que vivem doentes, que vivem com gripe, que vivem com virose e que é uma por cima da outra. O que é isso? Déficit energético. Alguma porta essa pessoa abre, alguma convivência essa pessoa tem que não é legal e que contribui para que esse roubo energético aconteça. Então, primeiro ponto, dentro do espiritismo nós temos os chamados obsessores, ou seja, são espíritos que têm algum, que nós, na verdade, temos alguma pendência com eles de outras vidas, ou não, existem simplesmente espíritos que são viciados em roubar energia da gente, e só que o que é que acontece? Alguns não. Os espíritos, para poderem conviver com a gente, eles drenam nossa energia para poder permanecerem aqui nesse plano, que não é exatamente o plano físico e que é um plano astral, um plano espiritual. Ok? E então, esses espíritos, para poder viverem aqui em nosso plano, entre nós, eles precisam drenar a energia de alguma coisa, né? De algum lugar. Então, eles drenam da gente. Então, sim, nossos obsessores ou qualquer espírito que conviva, que viva, que esteja aqui neste plano, ele precisa se alimentar com algum tipo de energia. E geralmente, como os espíritos que estão aqui entre nós, geralmente são espíritos como nós, ou seja, tão inferiores, né? Não são espíritos tão evoluídos assim, eles precisam drenar a energia da gente para poder conviver entre nós. Então, praticamente, muitos dos nossos obsessores, eles nos sugam, né, energeticamente, seja durante o sono, seja muitas vezes durante a nossa alimentação, ou seja também através da prática dos nossos vícios. Ok? Por exemplo, quando você fuma, né? Você tem o hábito de fumar. Então, quando você suga a fumaça que você traga e você solta essa fumaça, você não solta somente a fumaça, né? Você solta ali também um teor energético, misturado com ectoplasma, misturado com a sua energia. E isso é absorvido por essas entidades que ainda necessitam, né, desse tipo de prática para poder se sentirem como se estivessem vivas, ou seja, morreram com esse vício e levam esse vício para o além-túmulo. Então, muitos espíritos, que é uma das causas, certo? Da questão do roubo energético, que eu quero deixar bem claro, é a questão espiritual. Então, tal que muitas pessoas que elas têm uma obsessão muito prolongada, ou uma obsessão realmente muito forte, digamos assim, essas pessoas geralmente emagrecem, geralmente elas começam a ficarem apáticas, certo? E elas vão perdendo energia, exatamente porque uma ou várias entidades ficam em cima da pessoa. E não existe apenas a troca de pensamento, mas existe a troca, o vínculo energético também. Então, por isso que é uma questão que a gente deve prestar bastante atenção. Que sim, é questão obsessiva, a questão de espíritos perturbadores perto da gente, né? Eles
tem essa capacidade de absorver nossas energias. Então, é um dos tipos de roubo energético que nós temos. Dentro do espiritismo, dentro da casa espírita, existe o tratamento da desobsessão, que é onde a gente consegue um afastamento, algumas vezes definitivo e outras vezes momentâneo, dessas entidades. Por que eu falo algumas vezes definitivo, algumas vezes momentâneo? Definitivo, quando o espírito se conscientiza durante a doutrinação, ele se conscientiza que ele está agindo de forma errada e ele quer mudar. Então, esse espírito, ele vai para o plano espiritual, ele vai para os postos de socorro, ele pode ser resgatado pelas colônias, então ele se afasta de definitivo aqui do plano terreno, e ele vai para o plano espiritual, certo? Mas existem muitos espíritos que passam pela desobsessão, são doutrinados e mesmo assim eles não querem ser resgatados. Então eles voltam. Lembrando que a espiritualidade, ela não pode obrigar um espírito a se afastar de você, sendo que muitas vezes você é o responsável por essa entidade estar ao seu lado. Muitas vezes o nosso comportamento leviano, muitas vezes o nosso comportamento inconsequente, né? Ou seja, ou muitas vezes inconsciente da participação da vida espiritual ao nosso redor, faz com que nós sejamos vítimas entre aspas, né? Vítimas dessas entidades e desse roubo energético. Então, tal que esses tipos de espíritos que se especializam nessa questão do roubo energético, eles são conhecidos no plano espiritual como vampiros, literalmente em alusão à questão, né, à mitologia vampiresca que existe aqui em nosso plano, mas só que de uma forma realista, né? Porque o que a gente vê no cinema muitas vezes é uma criação, mas do ponto de vista espiritual, existem esses espíritos que são vampiros e que eles drenam nossas energias, seja através dos chakras, certo? Ou seja, através de nossos pensamentos e nossas práticas, né? E nossas atitudes de raiva, atitude de ódio, atitudes de maledicência, atitudes de agressividade, né? São conteúdos que servem de combustível para esses espíritos, porque no momento que nós estamos com raiva, que a gente está agredindo alguém, que a gente está em um processo desses de explosão de energia negativa, como eu disse, você está emitindo energia, e isso serve de combustível para muitos espíritos. Muitas vezes também, ao nos alimentarmos, na hora que nós estamos comendo ali, nós estamos também expelindo energia, então também serve de combustível para determinados espíritos viciados em comida. Então, assim, quando nós temos essas práticas, né, que são excessivas, né, práticas de vício, por exemplo, em comida, vício do cigarro, da bebida, de forma descontrolada, nós, com certeza, estamos sendo vítimas dessas entidades que partiram daqui, não se acostumaram à vida espiritual, digamos assim, e preferem os hábitos da vida terrena e que elas se juntam a nós nessas práticas exatamente para continuarem mantendo seus vícios. Então, essa dentro do espiritismo, como eu disse, a gente tem a desobsessão que trata de auxiliar essas entidades e a gente tem, através dos conteúdos aqui, que pessoas como eu, pessoas como diversos palestrantes, diversas pessoas que têm conhecimento sobre isso e têm experiência na causa, divulgam esses conhecimentos para a grande massa e as pessoas começam a ir atrás desses conteúdos, ou seja, começam a desenvolver, então, a questão da consciência. Dentro do Centro Espírita, a gente tem a questão das palestras, que também serve, porque não adianta nada tomarmos atitudes se essas atitudes não começam primeiro aqui. Então, esse foi o primeiro vídeo falando sobre roubo energético do ponto, né, espiritual. E eu vou fazer mais outros 2 vídeos falando sobre o roubo energético que outras pessoas praticam e também o roubo energético, desperdício energético que nós mesmos fazemos, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.